Estar atualizado sobre as leis e regulamentações é fundamental para qualquer corretor que deseja se destacar. A legislação imobiliária não apenas define as regras do mercado imobiliário, mas também oferece oportunidades para aqueles que sabem como navegar dentro deste cenário legal complexo. Sou Rogério Moura, corretor imobiliário há mais de 15 anos e vou agora te falar sobre as leis mais relevantes para o mercado imobiliário e como elas impactam no seu dia a dia como corretor. Código Civil e a Lei do Inquilinato. Conhecer o Código Civil e a Lei do Inquilinato é o básico mesmo para o corretor mais inexperiente. Estes são fundamentos que regem as relações de locação e propriedade. Entender essas leis é crucial para administrar contratos de locação e compra de forma eficaz. O Código Civil é a legislação que estabelece as normas gerais para as relações jurídicas no Brasil. No contexto imobiliário, o Código Civil trata de diversos aspectos, como propriedade, contratos, responsabilidades e direitos. Ou seja, para corretores de imóveis é fundamental entender as disposições do Código Civil relacionadas à compra e venda, locação, uso capião, entre outros. Por outro lado, a Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, regula as locações de imóveis urbanos no território nacional. Ela estabelece os regramentos para o procedimento de locação, os direitos e deveres do locador, proprietário do imóvel, e do locatário, aquele que aluga o imóvel. Além disso, a Lei do Inquilinato aborda particularidades relacionadas ao tema. Então, os corretores de imóveis devem estar cientes dessas regras para orientar os seus clientes de forma adequada. Porém, essa lei passou por mudanças em 2009 e trouxe importantes alterações à Lei do Inquilinato, sendo chamada por alguns de Nova Lei do Inquilinato. As principais mudanças dizem respeito aos prazos. Por exemplo, a nova lei estabelece que as garantias da locação se estendem até a efetiva devolução do imóvel, mesmo em locações por prazo indeterminado. E também foram introduzidas novas disposições sobre a ação de despejo. Se você quiser conhecer mais, meu canal tem uma série de 90 vídeos falando apenas sobre a Lei do Inquilinato, artigo por artigo. Vou deixar um link aqui para você. Oh yeah! Lei dos Condomínios. A Lei dos Condomínios é essencial para corretores que trabalham com apartamentos e condomínios. Também conhecida como a Lei número 4.591 de 64. Juntamente com o Código Civil Brasileiro, tem como objetivo regulamentar os condomínios. Essa lei define as responsabilidades e obrigações dos condôminos em relação à manutenção das áreas comuns e privadas e regula questões relacionadas à inadimplência, como cobrança de taxas condominiais e as consequências para os condôminos em débito. Além disso, a Lei dos Condomínios define regras para o uso das áreas comuns, como salão de festa, piscina, academia, etc., e determina as funções do síndico, assembleias de condôminos, prazos para a convocação de reuniões e afins. Lei do Patrimônio Cultural. A Lei do Patrimônio Cultural, ou Decreto-Lei número 25 de 1937, organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional no Brasil, tratando do impacto no mercado de imóveis considerados patrimônio histórico, o que abrange o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país. Esses bens têm relevância pública, seja por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Inclui monumentos naturais, sítios e paisagens notáveis pela intervenção humana ou características naturais. Por exemplo, o tombamento e o ato administrativo que visa preservar bens culturais. É um ato administrativo declaratório, com o objetivo de proteger bens relevantes para a história e cultura. O tombamento pode atingir tanto bens móveis quanto imóveis, e não há direito automático de indenização, exceto em caso de dano ao particular. Todos os entes federativos, União, Estados e municípios, podem legislar e executar questões relacionadas ao tombamento.
Bens tombados têm restrições quanto às alterações, reformas ou demolições. Então, corretores de imóveis devem estar cientes de que alguns imóveis podem estar tombados e, por isso, devem verificar se o imóvel está inscrito em algum dos livros do tombo. Além disso, o registro do contrato de associação com imobiliárias não é mais essencial para a validade do contrato, reduzindo a burocracia e custos da transação. A dispensa desse registro reduz os gastos associados à intermediação imobiliária. Porém, apesar de não ser mais essencial, é recomendável que os corretores mantenham registros claros e documentos de suas associações com as imobiliárias. Leis ambientais. A legislação ambiental afeta diretamente a avaliação, a comercialização e o desenvolvimento de propriedades, especialmente aquelas situadas em áreas de proteção ambiental ou que possuem características naturais únicas. Para corretores de imóveis, a familiaridade com as leis ambientais significa a habilidade de identificar oportunidades e riscos potenciais, garantindo que todas as transações estejam em conformidade com a legislação vigente. Isso inclui compreender as restrições de uso do solo, as exigências para licenciamento ambiental e as implicações de estar em áreas sujeitas às regulamentações especiais, como zonas de preservação permanente ou áreas de proteção de mananciais. Assim, um ponto-chave é a avaliação de impacto ambiental para novos desenvolvimentos. Corretores devem estar cientes de que projetos de grande escala podem exigir estudos ambientais detalhados e aprovação de órgãos reguladores antes de prosseguir. Essa conscientização ajuda a evitar atrasos e possíveis multas para os desenvolvedores, além de assegurar que a propriedade possa ser comercializada sem problemas legais futuros. Além disso, as leis ambientais podem influenciar o valor de uma propriedade. Áreas com alta biodiversidade ou características naturais desejáveis podem ser mais valiosas, mas também podem estar sujeitas a restrições mais rigorosas. Corretores que conseguem navegar por essas complexidades legais oferecem um valor agregado significativo aos seus clientes, orientando-os a fazer investimentos imobiliários que não apenas atendam às suas expectativas, mas também estejam alinhados com a legislação ambiental. Por fim, o papel de um corretor de imóveis não se limita a facilitar transações, envolve também a responsabilidade de promover práticas sustentáveis e o desenvolvimento consciente. Ao se manter informados sobre a legislação ambiental e aplicá-la em suas operações, os corretores contribuem para o desenvolvimento de um mercado imobiliário mais responsável e sustentável. Este conhecimento não apenas protege seus clientes de potenciais problemas legais, mas também posiciona o corretor como um consultor confiável e consciente das nuances do mercado imobiliário atual. Plano diretor e leis de zoneamento urbano. O plano diretor e as leis de zoneamento urbano influenciam o mercado imobiliário, determinando o que pode ser construído e onde. Essas leis afetam diretamente o valor dos imóveis e as possibilidades de desenvolvimento, criando oportunidades para corretores que entendem as nuances do planejamento urbano e podem aconselhar seus clientes sobre os melhores investimentos com base na legislação vigente. Tudo isso estabelece diretrizes para o desenvolvimento da cidade, como o uso de solo, mobilidade, infraestrutura e meio ambiente, impactando diretamente o mercado imobiliário, pois define áreas residenciais, comerciais, industriais e afins. Essas leis dividem a cidade em zonas com diferentes usos permitidos, ou seja, residencial, comercial ou industrial, e determinam parâmetros construtivos, como altura máxima de edifício, recuos, densidade populacional e etc. Assim, podemos entender que as áreas residenciais bem localizadas tendem a ser mais valorizadas e as áreas comerciais próximas a centros urbanos também têm maior demanda. Por isso, corretores informados sobre o zoneamento podem orientar clientes sobre investimentos estratégicos e identificar oportunidades de investimento com base na legislação vigente. Lei de acessibilidade. A legislação de acessibilidade desempenha um papel crucial no design
e comercialização de imóveis, especialmente quando se trata de garantir o acesso a pessoas com deficiência. Em janeiro de 2020, o Brasil implementou um novo decreto, conhecido como a Nova Lei de Acessibilidade. Essa legislação exige que edifícios residenciais e comerciais tenham plantas adaptáveis que considerem a acessibilidade. Isso se aplica tanto às áreas privativas, unidades de imóveis, quanto às áreas externas e internas dos prédios. Por causa disso, as construtoras agora são obrigadas a oferecer plantas totalmente adaptadas em qualquer posição do prédio. Não apenas no térreo, isso proporciona mais segurança e igualdade para uma pessoa com uma deficiência ou mobilidade reduzida que estão comprando imóveis. Além disso, se a obra do imóvel comprado na planta ainda não tiver iniciado, o comprador pode solicitar adaptações específicas relacionadas à acessibilidade e a construtora deve segui-las. Essa acessibilidade inclui rampas e pisos táteis, elevadores com indicações em braille, banheiro de fácil acesso e com barras de apoio, altura adaptada para maçanetas e interruptores, e por aí vai, a depender do projeto. O que podemos concluir de tudo isso? Depois desse vídeo, espero ter deixado evidente a importância de estar sempre atualizado sobre as leis que regem nossa atividade. Ter confiança e conhecimento sobre toda essa legislação abre portas para oportunidades inovadoras de negócios. Permite a identificação de riscos potenciais antes de se tornarem problemas e assegura que você possa oferecer o melhor serviço possível aos seus clientes. Se eu conseguir transmitir um pouco sobre como a legislação afeta o mercado imobiliário e como você pode usar esse conhecimento a seu favor, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os colegas que também possam se beneficiar dessas informações. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Tem uma série de vídeos projetada especialmente para corretores de imóveis. Até a próxima.